Os 12 Trabalhos de Hércules, uma jornada épica de redenção. Hércules, ou Heracles em grego, foi um dos maiores heróis da mitologia grega, filho de Zeus, o rei dos deuses, e de Alcmena, uma mortal. Por causa do ciúme de Hera, a esposa de Zeus, Hércules teve que enfrentar muitos desafios e sofrimentos ao longo de sua vida. O mais famoso deles foi a realização dos 12 trabalhos, que foram 12 tarefas extraordinárias e quase impossíveis que o herói teve que cumprir como um castigo por ter matado sua esposa e seus filhos em um acesso de loucura provocado pela deusa. Embarque conosco neste vídeo para explorar em detalhes os extraordinários 12 Trabalhos de Hércules. Esta jornada lendária, repleta de desafios impressionantes, revela não apenas a força inigualável de Hércules, mas também sua sagacidade e habilidades sobre-humanas. O primeiro trabalho de Hércules foi matar o leão de Nemeia, uma fera invulnerável que aterrorizava a região de Nemeia. Hércules tentou atirar flechas no leão, mas elas se quebraram ao atingir sua pele. Então, ele decidiu enfrentar o leão em sua caverna, e o estrangulou com suas próprias mãos. Depois, arrancou a pele do leão com suas garras, e a usou como uma capa, que se tornou um de seus símbolos. O segundo trabalho de Hércules foi matar a Hidra de Lerna, uma serpente gigante com 9 cabeças que se regeneravam quando cortadas. Hércules contou com a ajuda de seu sobrinho Iolau, que queimava as feridas da Hidra com uma tocha para impedir que as cabeças crescessem novamente. Uma das cabeças da Hidra era imortal, e Hércules a enterrou sob uma pedra. Depois, mergulhou suas flechas no sangue da Hidra, que era venenoso, e as tornou mais letais. O terceiro trabalho de Hércules foi capturar a corça de Serínia, um animal sagrado da deusa Ártemis que tinha chifres de ouro e cascos de bronze. A corça era muito rápida, e Hércules teve que persegui-la por um ano inteiro, até que conseguiu feri-la com uma flecha e a pegou. No caminho de volta, ele encontrou Ártemis, que ficou furiosa por ele ter machucado seu animal. Hércules se desculpou, e disse que estava cumprindo um trabalho imposto por Euristeu. A deusa aceitou sua explicação, e permitiu que ele levasse a corça, desde que a devolvesse depois. O quarto trabalho de Hércules foi capturar o javali de Erimanto, um animal feroz que devastava as plantações e matava os habitantes do Monte Erimanto. Hércules o perseguiu até a neve, e o encurralou em uma rede. Depois, o carregou nos ombros até o palácio de Euristeu, que ficou tão assustado com a visão do javali que se escondeu em um jarro. O quinto trabalho de Hércules foi limpar os estábulos de Álgeas, que abrigavam milhares de bois e estavam há 30 anos sem serem limpos. Hércules propôs a Álgeas, que era um rei rico, que ele limparia os estábulos em um dia, se recebesse como recompensa 1/10 de seu gado. Álgeas aceitou, mas sem saber que Hércules tinha um plano. O herói desviou o curso de 2 rios, o Alfeu e o Peneu, e os fez passar pelos estábulos, lavando toda a sujeira. Quando Hércules foi cobrar sua recompensa, Álgeas se recusou a pagar, alegando que ele tinha usado um truque. O sexto trabalho de Hércules foi derrotar as aves do Estínfalo, que eram monstruosas e atacavam os humanos com suas penas afiadas. As aves viviam em um pântano, e Hércules não conseguia vê-las. Ele então recebeu de Atena, a deusa da sabedoria, um par de símbolos de bronze feitos por Hefesto, o deus do fogo. Hércules bateu os símbolos com força, e assustou as aves, que saíram do pântano. Então, ele as abateu com suas flechas envenenadas. O sétimo trabalho de Hércules foi capturar o touro de Creta, que era um presente de Poseidon, o deus do mar, ao rei Minos, mas que foi rejeitado pelo soberano e passou a causar estragos na ilha de Creta. Hércules navegou até Creta, e conseguiu dominar o touro, montando em seu dorso e apertando seus chifres. Depois, o levou de volta para Euristeu, que o soltou. O touro acabou sendo morto por Teseu, que o encontrou em Maratona. O oitavo trabalho de Hércules foi capturar as éguas de Diomedes. Diomedes era o rei da Trácia, filho de Ares e possuía 4 carnívoros e ferozes cavalos, os quais ele alimentava com a carne dos estrangeiros que chegavam até as suas terras. Para realizar essa tarefa, Hércules teve que enfrentar vários obstáculos, como o ataque dos Bistones, a morte de seu amigo Abdero e a fuga dos cavalos. Hércules conseguiu vencer todos esses desafios, e ainda matou Diomedes, dando de comer aos seus próprios cavalos. Depois, ele levou os cavalos para Euristeu, que o soltou, e eles acabaram sendo mortos por animais selvagens no Monte Olimpo. O nono trabalho de Hércules foi roubar o cinturão de Hipólita, que era a rainha das Amazonas e possuía um cinturão mágico dado por Ares, o deus da guerra. O cinturão era um símbolo de poder e autoridade, e Hércules tinha que pegá-lo para entregá-lo à filha de Euristeu, que o desejava. Hércules chegou à ilha das Amazonas, e foi recebido por Hipólita, que se impressionou com sua coragem e se ofereceu para lhe dar o cinturão. Porém, Hera, disfarçada de amazona, espalhou o boato de que Hércules queria sequestrar a rainha, e provocou uma batalha entre os gregos e as amazonas. Hércules, pensando que Hipólita o tinha traído, a matou e tomou o cinturão. O 10º trabalho de Hércules foi roubar o gado de Gerião, que era um gigante de 3 corpos que possuía um rebanho de bois vermelhos guardados por um pastor e um cão de 2 cabeças. O gado estava na ilha de Eritéia, que ficava no extremo ocidente do mundo. Para chegar lá, Hércules teve que atravessar o deserto da Líbia, onde ergueu 2 colunas que marcavam os limites do mundo conhecido. Depois, pegou o sol emprestado de Hélio, o deus do sol, e navegou em uma taça de ouro até a ilha. Lá, ele matou o pastor, o cão e o gigante,
e levou o gado de volta. No caminho, ele teve que enfrentar vários obstáculos, como um ataque de moscas enviadas por Hera, um rio que se transformou em uma serpente, e um gigante que roubou parte do gado. O 11º trabalho de Hércules foi roubar as maçãs de ouro do Jardim das Hespérides, que eram frutos sagrados que davam a imortalidade e que eram guardados por ninfas e um dragão de 100 cabeças. Para encontrar o jardim, Hércules teve que pedir a ajuda de vários personagens, como Nereu, o deus do mar, Prometeu, o titã que roubou o fogo dos deuses, e Atlas, o titã que sustentava o céu. Hércules conseguiu chegar ao jardim, mas não podia pegar as maçãs, pois elas eram propriedade dos deuses. Ele então fez um acordo com Atlas, que era o pai das Hespérides, e se ofereceu para segurar o céu em seu lugar, enquanto Atlas pegava as maçãs. Atlas aceitou, mas depois não quis voltar a carregar o céu. Hércules então usou um truque, e pediu a Atlas que segurasse o céu por um momento, enquanto ele ajustava sua capa. Atlas concordou, e Hércules aproveitou para pegar as maçãs e fugir. O 12º trabalho de Hércules foi capturar Cérbero, o cão de 3 cabeças que guardava a entrada do Hades, o reino dos mortos. Hércules teve que descer ao submundo, e pedir permissão a Hades, o deus dos mortos, para levar Cérbero. Hades concordou, mas com uma condição. Hércules teria que capturar o cão sem usar nenhuma arma. Hércules aceitou o desafio, e conseguiu dominar Cérbero com sua força, apesar das mordidas e do veneno do cão. Depois, ele o levou até Euristeu, que ficou tão aterrorizado que implorou para que ele devolvesse o cão ao Hades. Com esses 12 trabalhos, Hércules se redimiu dos seus pecados e provou ser o maior herói da mitologia. Ele ainda teve muitas outras aventuras, até que morreu em um trágico acidente, causado por uma túnica envenenada que sua esposa lhe deu, pensando que era um elixir do amor. Mas Hércules não ficou no Hades. Ele ascendeu ao Olimpo, onde se tornou um deus e se casou com Hebe, a deusa da juventude. Gostou desse conteúdo? Deixe seu like e siga nosso canal.